Olá, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certo aí, nessa época difícil, né? Bom, como a gente está sem ter as nossas aulas presenciais, então vocês já devem ter tido os avisos, né, naquela última aula que vocês tiveram na semana passada. Os conteúdos agora vão passar a ser trabalhados aí enquanto a gente estiver vivendo essa época de isolamento. A gente vai acabar trabalhando tudo dentro da nossa plataforma lá pela internet, né? A respeito da nossa disciplina aqui em si, a semana passada a gente já não teve aula, já tinha postado lá, acho que está desde quinta, sexta-feira, está lá liberado para vocês o conteúdo que a gente ia ver naquela aula, certo? Nosso segundo conteúdo que a gente ia ver. Para não deixar vocês sem maiores explicações, para a gente tentar dar uma adaptada aí no jeito que a gente está trabalhando as coisas, eu preparei para vocês aqui uma apresentaçãozinha, com uma explicação daquele conteúdo que a gente ia ver, tá? Mais ou menos uma mini aula lá, o resumo do que a gente ia acabar vendo na sala de aula, só para vocês conseguirem ter uma explicação um pouquinho maior aí, não ficar só na leitura e ter que pesquisar algum vídeo na internet, tá? Então, tô fazendo esse vídeo agora. Se tiver algum problema de áudio aí, alguma coisa, algum barulho de fora, vou pedir desculpa para vocês, porque eu estou fazendo isso aqui de casa, então pode ser que tenha algum barulho aí que venha atrapalhar um pouquinho a gente, certo? Mas vamos lá, a gente dá um jeito nisso. Vamos ver então o que a gente tinha para ver na nossa aula 2, a nossa aula lá do dia 19/3, tá? Na primeira aula a gente começou a falar sobre eletrostática, começou a falar sobre eletricidade, começou vendo essa parte eletrostática. Na segunda parte, então, na nossa segunda aula, a gente teria uma aula sobre eletrodinâmica, tá? Lá na aula do dia 19/3. Bom, só recapitulando então, o que a gente tinha visto na nossa primeira aula, a gente começou a entender aqueles primeiros conceitos de eletricidade, né? A gente viu, então, o que era o átomo e quais as partículas que compõem ela, né? Só para lembrar aqui, nosso átomo lá tem um núcleo, no nosso núcleo a gente tem os nossos prótons, nossos nêutrons, em volta desse núcleo do nosso átomo a gente tem os nossos elétrons girando, né? A gente viu que, numa situação normal, o número de partículas aqui é igual, né? O número de prótons, o número de nêutrons e o número de elétrons é igual dentro de um átomo, certo? Relacionado a isso, a gente viu como que um corpo pode ficar eletrificado e aquelas formas de eletrificação, a gente viu na aula passada também. A gente viu como essas cargas elétricas, elas podem se atrair ou se repelir conforme o sinal delas, né? Cargas positivamente carregadas, cargas negativamente carregadas. A gente viu que essa interação entre as cargas era chamada de força eletrostática. E, por fim, para calcular a intensidade dessa força, a gente aprendeu a usar lá a lei de Coulomb, né? Bom, para a aula de hoje, para essa aula do dia 19, o que a gente ia começar a ver era sobre eletrodinâmica. Bom, lá na parte da eletrostática, a gente estudou as cargas elétricas, só que as nossas cargas elétricas, elas ficavam paradas, elas não estavam se movendo, né? Então, aqui na eletrodinâmica, a diferença principal é isso. As nossas cargas elétricas, elas deixam de ficar estáticas, elas deixam de ficar paradas e elas começam a se mover. Bom, mas como é que isso acontece? Mais ou menos como está aqui nessa animaçãozinha, tá? Tem lá um material, pode ser um pedaço de fio, pode ser um pedaço de metal, qualquer coisa do tipo. Esse metal, esse fio, ou qualquer objeto que seja, que a gente estiver falando, independente do material que ele é composto por vários átomos. Esses átomos vão ter lá os seus prótons, os seus nêutrons, vão ter os seus elétrons. E esses elétrons, eles podem ficar livres, então, para circular de um lado para o outro. O que acontece, então, aqui na eletrodinâmica é que esses elétrons, essas cargas elétricas, elas vão deixar de ficar paradas e elas vão começar a se movimentar dentro de um determinado objeto, dentro de um determinado material. Bom, só que o que acontece quando essas cargas elas começam a se movimentar? Quando essas cargas elas começam a se mover, todas elas ordenadamente, todas elas para um mesmo lado, o que a gente acaba criando aí
nesse material é uma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica, ela nada mais é do que isso aí, do que um movimento ordenado de elétrons, certo? Basicamente isso. Quando os meus elétrons começam a se mover de um lado para o outro, o que eu tenho movendo todos eles de um lado para o outro, o que eu tenho, então, vai ser uma corrente elétrica, certo? Bom, como é que a gente mede a intensidade dessa corrente elétrica? Nem sempre esses elétrons vão se movimentar da mesma maneira, certo? Posso ter mais elétrons se movimentando, posso ter menos elétrons, então esse movimento nem sempre vai ser igual para todos os materiais ou para todos os objetos, certo? Um condutor, por exemplo, como um fio elétrico, aí, que a gente está mais acostumado a ver, ele pode ser percorrido, então, ou por mais elétrons ou por menos elétrons. E a intensidade de corrente elétrica, ela mede justamente essa quantidade de elétrons que estão passando pelo fio, tá? É como se a gente fosse imaginar uma mangueira, dentro dessa mangueira a gente tem vários elétrons passando por ali, tá? E aí na ponta da mangueira lá a gente bota uma torneira, a gente abre essa torneira e fica contando quantos elétrons estão saindo ali daquela mangueira. Se a gente contar quantos elétrons saíram dentro de um determinado intervalo de tempo, o que a gente vai estar contando é qual é a intensidade de corrente elétrica que a gente tinha fluindo por ali, tá? É mais ou menos como a figura aqui está mostrando, certo? Então, eu tenho um fio aqui, dentro desse fio estão se movendo vários elétrons, tá? Esses pontinhos amarelinhos aqui com as flechinhas, eles estão se movendo. A gente faz um recorte no fio ali, fica vendo um pedaço desse fio e fica contando quantos elétrons estão atravessando aquele pedaço, quantas cargas elétricas estão atravessando aquele pedaço. Aí eu conto quantas cargas elétricas atravessaram em um determinado tempo, eu vou ter a intensidade de corrente elétrica que eu tenho ali naquele condutor, que eu tenho ali naquele fio, certo? Matematicamente falando, a intensidade de corrente elétrica ela é igual ao ΔQ, a variação de cargas elétricas dividido pelo tempo, tá? Aonde o I aqui é a minha intensidade de corrente elétrica, né? ΔQ, então, é a quantidade de cargas elétricas que vão estar passando por ali, e o T é o tempo que essas cargas elétricas vão levar para passar, aquele tempo que a gente está usando para contar, tá? E a unidade de medida que a gente usa aí para medir a intensidade de corrente elétrica é o ampere, tá? Quando a gente faz essa medição aqui, a gente conta quantas cargas elétricas passam lá no fio em 1 segundo só. Então, eu contando quantas cargas elétricas passaram pelo fio em 1 segundo, eu tenho a minha medida aí, eu tenho a minha intensidade de corrente elétrica medida em ampere, certo? Bom, mas esses elétrons, essa corrente elétrica, ela vai acabar correndo sempre para o mesmo lado, ela vai ter sempre o mesmo sentido? Não necessariamente. O que acontece? A corrente elétrica, ela pode correr de duas formas diferentes. Ela pode apresentar dois sentidos diferentes, tá? Um sentido real e um sentido convencional, que a gente chama, certo? No sentido convencional, a gente diz que a nossa corrente elétrica, ela se move sempre do polo positivo para o polo negativo, tá? Esse é o primeiro sentido de corrente elétrica que a gente teve lá quando se descobriu a corrente elétrica, quando se descobriu como é que isso funcionava, não se sabia direito o que estava acontecendo ali, então, por convenção, se decidiu dizer que a corrente elétrica ela corria sempre do polo positivo para o polo negativo, tá? Mais ou menos como está acontecendo aqui nessa imagem. Tem um polo positivo na ponta do fio, tem um polo negativo na ponta do fio, e o sentido convencional da corrente está dizendo que a minha corrente elétrica está indo do polo positivo para o polo negativo, certo? Mais tarde se descobriu que seria, que a gente ia chamar de sentido real da corrente elétrica, que é o sentido realmente do movimento dos elétrons. A gente descobriu que os elétrons eles se movem então do polo negativo para o polo positivo, assim como está aqui na imagem. Tem um polo negativo, tem um polo positivo, cada um em uma ponta. Os meus elétrons eles estão saindo aqui do polo negativo, aqui da onde eu tenho um excesso de elétrons, e estão se dirigindo para o meu polo positivo, onde eu tenho um excesso de prótons, onde está faltando cargas negativas. Então, os meus elétrons, as minhas cargas elétricas, elas acabam indo da onde eu tenho um excesso de elétrons, aqui no meu polo negativo, para onde eu tenho uma falta de elétrons, aqui no meu polo positivo. Beleza? Bom,
Aí a gente entra numa coisa chamada corrente contínua e corrente alternada, tá? A nossa corrente elétrica dentro de um fio, ela vai sempre para o mesmo lado, independente de se a gente está trabalhando com sentido convencional, com sentido real da corrente, não necessariamente, tá? É isso que a gente vai ver aqui. Então, a gente tem dois tipos de corrente elétrica que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Que é a corrente contínua e a corrente alternada. Como é que é cada uma delas? Na corrente contínua primeiro. Na corrente contínua, a gente tem elétrons que eles vão se mover sempre na mesma direção, tá? Depois que eu estabeleci os polos naquele circuito elétrico, naquele aparelho, seja lá onde for, os meus elétrons eles vão correr sempre numa mesma direção, tá? Mais ou menos como a gente tem aqui na nossa animaçãozinha, tá? Os meus elétrons todos estão saindo aqui da esquerda e correndo para a direita, e eles vão continuar assim sempre enquanto aquele meu aparelho estiver ligado, tá? Esse tipo de corrente é uma corrente bem comum naqueles aparelhos que a gente tem que são movidos a pilha ou a bateria, tá? Então, o controle remoto, radinho a pilha, para quem é um pouco mais velho, o próprio celular, que é movido a bateria, todos eles são aparelhos que são movidos a corrente contínua, tá? A corrente vai estar seguindo sempre o mesmo sentido, não vai mudar de sentido, tá? Um exemplo disso, uma forma da gente observar isso, é, por exemplo, no nosso controle remoto mesmo, que ele funciona a pilha. Se a gente não encaixar a pilha direitinho ali, se a gente não encaixar os polos certos da pilha no controle remoto, o controle remoto não vai funcionar, porque a gente encaixou a pilha errada, então ela vai acabar não criando, não vai conseguir criar essa corrente elétrica, tá? Então essa corrente contínua ela é comum nesses aparelhos que são movidos a pilha ou a bateria, tá? E a corrente alternada, qual a diferença dela? Bom, pensa só, nesses aparelhos que a gente usa movido a pilha, como eu falei, se a gente bota a pilha do jeito errado ali, com os polos errados, aquele aparelho ele costuma não funcionar, né? Tá, mas e na nossa tomada? Qualquer aparelho que a gente vai ligar na tomada, a nossa flechinha tem pelo menos duas pontas, né? Esses aparelhos mais novos agora tem a flechinha do meio ali, mas aquilo ali é um aterramento, tá? Não, aquilo ali não conta. Mas a gente tem sempre duas flechinhas onde a gente tem passando uma corrente elétrica, tá? Mas por que que eu posso ligar na minha tomada lá, eu posso ligar aquelas flechinhas do jeito que for? Posso ligar de um lado, posso virar ao contrário, ligar também e vai continuar funcionando. Justamente por causa da corrente alternada. O que acontece na corrente alternada? O movimento desses meus elétrons, o sentido do movimento deles, ele acaba mudando ao longo do tempo, tá? Mais ou menos como a gente tem nessa animação aqui. Uma hora os meus elétrons vão ir da esquerda para a direita, uma hora eles vão ir da direita para a esquerda e assim por diante, tá? Na prática, o que a gente está fazendo aqui é mudando a polaridade que a gente tem nas duas pontas do fio, tá? Uma hora meu polo positivo está aqui, meu polo negativo está aqui, e daqui a pouco isso aqui vai virar, vai ficar ao contrário. Meu polo positivo vai vir para cá, o meu polo negativo vai vir para cá. E esses polos que vão ditar o movimento dos meus elétrons, tá? Essa corrente elétrica alternada é a corrente elétrica que a gente costuma usar nas nossas casas, tá? Por isso que na nossa tomada a gente pode ligar o pino lá do jeito que for, que ele vai continuar funcionando normal, certo? Bom, materiais condutores e materiais isolantes. Tá, a gente já viu que a corrente elétrica, então, ela é esse movimento ordenado de elétrons, certo? Mas esse movimento ele vai acabar acontecendo em qualquer material. Tem material onde não vai acontecer esse movimento de elétrons. Como é que funciona isso? Bom, é aí que entram, então, os nossos condutores e os nossos isolantes. Independente do material que a gente tem, independente do objeto e do material que está compondo aquele objeto, qualquer material ele vai estabelecer, ele vai ter uma certa resistência ao movimento dos elétrons. Qualquer material ele vai ver os elétrons lá se movimentando e ele vai querer dar uma freada nos elétrons, tá? O que acontece é que tem uns elementos, tem uns materiais que eles oferecem uma resistência tão grande que eles seguram, que eles freiam tanto aqueles elétrons, que é quase impossível que os elétrons se movam, tá? Por outro lado, tem alguns materiais que eles facilitam, que eles não dificultam tanto esse movimento dos elétrons, tá? E é justamente essa diferença que a gente faz entre os materiais condutores e os materiais isolantes, tá? Os materiais condutores, então, eles não dificultam a passagem desses elétrons, eles facilitam o movimento dos elétrons,
E os materiais isolantes, então, eles acabam dificultando mais esse movimento dos elétrons, tá? Exemplo de materiais condutores. Geralmente são os metais que são melhores condutores, tá? Como cobre, prata, ouro, alumínio, latão, ferro, são materiais que conduzem a eletricidade de uma maneira mais fácil, tá? Exemplos de materiais isolantes, aqueles materiais que dificultam o movimento dos elétrons, a gente tem, por exemplo, a borracha, vidro, madeira, papelão, o ar, o plástico, coisas desse tipo, eles dificultam a passagem dos elétrons, tá? Bom, mas e aí? Então quer dizer que nesses materiais isolantes eu nunca vou ter uma corrente elétrica, então posso ficar preocupado que por ali não vai passar uma corrente elétrica? Não é bem assim, não necessariamente, tá? Qualquer material ele vai estabelecer essa resistência, ele vai dar uma dificuldade para o elétron se mover, tá? Alguns materiais, esses materiais isolantes, eles vão impor uma dificuldade maior para o elétron se mover, mas se eu fornecer uma energia suficiente ali, mesmo aquele material isolante vai acabar deixando os elétrons se moverem, tá? Um exemplo disso é o ar, tá? O ar ele não é um bom condutor elétrico. É por isso que eu posso ficar dentro de casa tranquilo, sem tomar choque da minha tomada, né? Tá cheio de ar entre o meu corpo e a tomada. Aquele ar, como ele não é um bom condutor elétrico, como ele é um material isolante, vai fazer com que a energia elétrica não salte lá da tomada para o meu, tá? O nosso corpo, ele está mais perto de ser um material condutor do que ser um material isolante. Bom, mas o ar, ele mesmo sendo um material isolante, quando a gente fornece uma energia grande o suficiente para ele, ele acaba conduzindo energia elétrica, tá? Um exemplo disso são os raios, tá? Quando está tendo temporal, está tendo uma tempestade, a gente vê um raio lá no céu, aquilo ali nada mais é do que uma descarga elétrica que está acontecendo, tá? Pode vir da nuvem em direção à Terra, pode ir da Terra em direção à nuvem, pode vir nos dois sentidos e se encontrar no meio do caminho, mas o que a gente vê lá no céu, aquela parte brilhante, é justamente uma descarga elétrica, uma condução de corrente elétrica que está acontecendo mesmo no ar, que normalmente é um material isolante, tá? Então, muito cuidado quando a gente fala de materiais isolantes, quando a gente trabalha com materiais isolantes, que mesmo que ele seja isolante, se a gente tiver uma energia grande o suficiente, ele acaba conduzindo eletricidade, tá? Bom, vamos entrar na lei de Ohm, então, quase finalzinho aqui da nossa aula. Lá na primeira metade do século XIX, lá por 1820, um físico alemão chamado Simon Ohm, ele fez uma relação entre a tensão que a gente aplicava a um condutor e a corrente que essa tensão acabava gerando naquele condutor, tá? E essa relação que ele fez entre essas duas grandezas é justamente o que a gente conhece como a resistência, tá? Essa resistência que o material vai fazer ao movimento dos nossos elétrons, tá? Então, a resistência, a gente diz que ela é uma razão, ela tem essa relação ali, é uma razão entre a tensão que a gente tem no condutor e a corrente que acaba sendo criada nele, tá? Matematicamente falando, a equação lá da lei de Ohm é essa daqui. O R é igual a V dividido por I, tá? Aonde? O R vai ser a nossa resistência elétrica, tá? A resistência elétrica a gente mede sempre em ohms. Aqui a gente usa essa letrinha grega, esse símbolo grego, tá? O ômega, a gente usa para simbolizar a resistência elétrica. O V é a nossa diferença de potencial, né? A nossa DDP, mas normalmente a gente usa como voltagem, tá? A gente mede a voltagem aqui com o nosso Vzinho maiúsculo. E o I, como a gente já viu, é a nossa intensidade de corrente elétrica, né? Que a gente mede em ampere, certo? Bom, vamos lá. Potência elétrica, então. O que é isso? O que os nossos aparelhos eletrônicos fazem em casa, geralmente, é transformar a energia elétrica que chega no meu aparelho em algum outro tipo de energia, tá? A minha televisão, ela está transformando a energia elétrica em energia luminosa, a lâmpada está fazendo a mesma coisa, o rádio vai transformar a energia elétrica em energia sonora e por aí em diante, tá? E a potência elétrica, ela é justamente a relação entre a energia que o aparelho gasta em um determinado tempo para converter essa energia elétrica em outro tipo de energia, tá? A gente tem duas formas de calcular a potência elétrica de um aparelho, tá?
a gente diz que a nossa potência, então, ela é igual a voltagem, é a diferença de potencial elevado ao quadrado, dividido pela resistência daquele aparelho, ou a gente pode dizer que a potência ela vai ser igual a voltagem vezes a corrente elétrica que a gente tem passando por aquele aparelho, tá? Então, o P é a nossa potência elétrica, né? A gente vai medir a potência elétrica sempre em watts. O R é a nossa resistência elétrica, que a gente viu anteriormente ali, que a gente mede em ohms. O V é a nossa diferença de potencial, a nossa voltagem. E o I é a nossa intensidade de corrente elétrica. E então, a nossa potência elétrica a gente vai medir sempre em watts, tá? Esse Wzinho maiúsculo. Então, quando a gente vê lá em um aparelho da nossa casa uma determinada potência elétrica, ele está querendo dizer o quanto de energia aquele aparelho consome em um determinado tempo. Tá? Então, aparelhos mais potentes, lá, como o nosso chuveiro, como o ferro elétrico, aparelhos que têm uma potência maior, justamente são aparelhos que gastam mais energia para funcionar, são aparelhos que gastam mais energia para conseguir cumprir aquela função deles. Tá? E por último, a gente tem o nosso efeito Joule, tá? Que é quando a gente transforma a energia elétrica em energia térmica de alguma forma, tá? Esse fenômeno, esse efeito Joule, ele é bem comum no nosso dia a dia, tá? A gente vê ele, por exemplo, nas nossas lâmpadas, aquelas lâmpadas mais antigas, incandescentes, né? Aquele filamento dentro da lâmpada, lá passava uma energia elétrica e aquilo acabava esquentando aquele filamento até ele começar a emitir luz. Nosso ferro elétrico é outro exemplo, ele transforma a energia elétrica, então, em uma energia térmica para esquentar o ferro. Nosso chuveiro elétrico, lá dentro do chuveiro tem uma resistência, né? Aquela resistência é percorrida por uma corrente elétrica que vai acabar esquentando aquela resistência e é pelo contato com a água, aquela resistência acaba esquentando a água. E também aqueles aquecedores mais antigos lá, que se iluminavam quando a gente ligava, né? A gente tem filamentos ali onde está passando a corrente elétrica, aquela corrente elétrica acaba esquentando aquele fio de uma maneira que ele acabe esquentando o ambiente também, tá? Então, são todos exemplos que a gente tem aí para efeito Joule, certo? Bom, é basicamente isso, tá? Um resuminho aí do nosso conteúdo. Isso não exclui que vocês leiam o material, leiam a apostila, leiam o resumo da aula, quiser procurar algum exemplo aí na internet, algum vídeo, alguma coisa interessante, tá? Também fica à vontade. A minha intenção é que a gente ainda consiga, que eu consiga fazer ou uma lista com os exercícios resolvidos, com alguns exemplos para vocês. Se der certo, eu gravo algum vídeo resolvendo os exercícios, explicando como é que a gente faz exercícios ali sobre essa parte de lei de Ohm, essa parte de potência. São conteúdos que vão ser cobrados, tá? São conteúdos que vão cair em alguma atividade que a gente vai fazer lá pela plataforma, certo? Para essa semana, para o dia 26, a gente teria mais uma aula, seria mais uma aula com conteúdo novo, tá? O conteúdo não é muito extenso, é pouquinha coisa. Se tudo der certo, a minha intenção é que a gente faça nesse mesmo esquema, tá? Ou eu faço uma apresentação, sim, uma apresentação aqui para vocês, gravo, deixo disponível para vocês olharem, ou caso as coisas deem melhor ainda, de repente a gente faz até uma aula ao vivo aí, para vocês conseguirem ir acompanhando e de repente tirar alguma dúvida na hora mesmo, tá? Mas por enquanto é isso, então, pessoal, desejo bons estudos aí para vocês. A página lá da nossa disciplina continua disponível, né? A gente tem o fórum de dúvidas. Não quiser deixar alguma pergunta lá, qualquer coisa, tá lá disponível, vou lá, respondo para vocês. Não quiser perguntar pelo fórum, quiser mandar uma mensagem direto para mim também, pode ficar à vontade. Estou entrando lá todo dia. Qualquer dúvida que tiver lá, eu respondo para vocês o mais rápido possível, tá? Então, por enquanto é isso. Bons estudos para vocês aí. Se cuidem. Abraços e até mais, então. Heitor.